Nós estamos nesse momento com dois amigos para uma das histórias mais intrigantes, interessantes que eu já ouvi no meu ministério. Tente imaginar um marido preparando um presente maravilhoso de aniversário para sua esposa. Era a manhã do dia 30 de outubro de 2010. E tente imaginar esse casal que está aqui ao meu lado. A Carmen é jornalista e o Cláudio é administrador. E o Cláudio, então, estaria dando para a Carmen, saindo de madrugada, indo para Boituva, o passeio que ela tanto esperava para o seu aniversário, que era voar de balão. Nada melhor do que Boituva, um lugar que tem paraquedismo, balonismo, esportes radicais. E naquela manhã, Cláudio, quando você chegou a Boituva, juntamente com a Carmen e outros amigos, você não poderia imaginar que uma das piores tragédias da sua vida estaria acontecendo. Você nem imaginava? Com certeza não imaginava. O tempo estava bom para voar? Sim, estava. Era de madrugada, não mostrava ainda que o tempo estava bom, mas logo que foi clareando, aparentemente estava bom, sim. Muito bem, ali estavam, pelo que você me falou, Carmen, 8 casais. Em cada balão iriam 8 casais? 4 casais. 4 casais? 8 pessoas. 8 pessoas, mais o balonista. Mais o balonista. E eram quantos balões ao todo que iriam levantar naquela hora? 9 balões, pelo que 9 nós contamos. balões. Então, é um show extraordinário, de cores, de grandeza, é tudo muito grande, não é? Todo mundo tirando foto, todo mundo alegre, dando risada, feliz da vida. É mesmo. Para nós, principalmente, que nós fomos um dos últimos a decolar. Então vocês viam os balões subindo? Todos subindo, aquela alegria dando tchau. De grupos, dando tchau. Filmando, fotografando. Filmando, fotografando. E vocês lembram mais ou menos a quantos metros o balão chegou no máximo de altura, para vocês poderem ver aquela paisagem toda? Deu uns 1000 metros quase. 1000 metros de altura. Dá um friozinho na barriga ou não? Não dá. Porque vocês estão numa cesta, literalmente uma cesta. Ele sobe bem devagar, então dá para você ver, e na hora que ele vai passando sobre as casas, as crianças saem fora, dão tchau. Então é um passeio muito gostoso. Passam por cima da estrada, o pessoal dos carros acenam. Bem, o que acontece é que repentinamente, sem que eles soubessem, uma rajada de vento de 75 quilômetros por hora bateu principalmente em 3 balões, ou nos 5 balões. Isso na hora do pouso. Na hora do pouso, já depois de algumas horas. Depois de 1 hora. 1 hora. O nosso piloto falou, vamos se preparar para pousar, vamos para esse lado. Já estavam pousando? Já estava pousando. Já tínhamos feito todo o passeio, assim, muito calmo, muito gostoso, né? E aí o piloto até comentou conosco. Vocês estão vendo aqui no horizonte, só em matéria de região, nós estávamos de Boituva, como se estivesse voltando para São Paulo, sim, que você vê Itu, né? E aí ele falou, tá vendo ali na região de Itu, que está mais escuro? Aquilo é chuva. Isso aí remete vento. Possivelmente nós vamos voltar e pousar no mesmo local que nós decolamos. Porque o vento ia levar para aquele lugar. Alguns segundos depois, o balão parou no ar. Não havia vento nenhum? Nenhum. Parou o vento. E o balão começou a retornar. Sim. E aí ele falou, nós vamos pousar ali. Ele deu um pouco de ar para nós passarmos uma rede elétrica, né? Sim. Subiu um pouco mais. E aí ele falou, nós vamos pousar mais ou menos por ali. E começamos o pouso do balão. Foi nessa hora que veio. E a hora que vocês estavam rajada. pousando, veio uma rajada muito forte e jogou aquela cesta do balão no muro de uma casa? Como que foi? Nós batemos primeiro na própria casa, né, no canto do telhado, né, depois batemos no muro, pegamos na rede elétrica e o balão tomou voo de novo. Então espera um pouquinho, bateu na lateral da casa, bateu no muro e na rede elétrica. Na rede elétrica. E a pancada que matou 3 pessoas foi na casa, no muro ou na rede elétrica? Eu acredito que tenha sido na casa e no muro, porque o muro inclusive ficou o desenho do balão. Pastor, por exemplo, eu não lembro do acidente. Eu só lembro do piloto apontando para onde ele ia pousar. Ele falou assim, eu vou pousar. É a sua ali. última imagem. Essa é a minha última imagem. Naquele momento, quando eles estavam já para pousar,
A cesta do balão bateu, como eles disseram, de uma forma violenta na casa, no muro e na rede elétrica. Naquele momento, 3 pessoas morreram. O balonista e um casal. A esposa do casal caiu para fora. Na altura que estava, ela caiu. O Cláudio, que estava bem na lateral, onde bateu o balão, recebeu todo o impacto, quebrou 11 costelas e a clavícula, mas ficou lúcido. Não, eu desmaiei. Você desmaiou também. Então, você, Carmen, naquela hora, desmaiou na hora e já entrou automaticamente em um coma de 25 dias. De 25 Foi isso? dias. 25 dias. Como seus colegas da redação da Rede Record viram isso, porque você trabalha em qual setor lá da redação da Rede Eu Record? trabalho na chefia de reportagem. Chefia de reportagem. E tinha uma amiga que sabia, só uma amiga sabia que eu ia fazer esse passeio. Para o restante, eu quis fazer surpresa. Aí, na hora que eles pegaram o acidente, uma pessoa da escuta chegou na chefia de reportagem falando: olha, tem um acidente grave em Boituva, um acidente com um balão e tem 3 mortes. A menina que sabia que eu tinha ido para Boituva entrou em pânico. Ela não acreditava. Ela falou: imagina, a Carmen foi fazer um passeio de balão. Aí ela ligou no meu celular, só que quem atendeu o celular foi um médico. O médico que... Não, o médico do hospital. Do hospital já, você já estava no hospital. É. Então, só voltando um pouquinho, quem assumiu o controle do balão quando o balonista morreu foi um médico. Foi um médico. O médico estava dentro do balão. Isso mesmo. O médico era balonista também. Não, na realidade nós éramos em 8 passageiros, né, passeando de balão. E o médico era um dos passageiros. O médico era... Ele não entendia nada de balonismo. Não entendia E com nada. o piloto morto, ele assumiu o comando do balão. Isso, é o pessoal de terra que controla aí os passeios, eles têm todos os telefones, né, inclusive os celulares. E aí houve o contato do pessoal de terra com esse médico, né, que com certeza eles tentaram ligar em todos os telefones, né, e o dele foi o que funcionou, mesmo porque ele estava acordado, né, não havia desmaiado. E aí eles deram todas as instruções para que ele pudesse apagar o fogo, porque o balão estava em chamas. O balão estava em chamas e subindo. E subindo. Em outras palavras, se eles não conseguem localizar alguém que pudesse controlar, o balão pegaria fogo e todos morreriam. Os 9 estariam hoje... O 6º ia despencar, Iria queimar despencar. o pano todinho e o 6º ia despencar. Bem, dos 9 que estavam, 3 já estão mortos. Dos outros, quantos estavam inconscientes? Você, por exemplo, seria uma das pessoas que estava gravemente ferido, mas estava inconsciente. Sim. Eu acredito que nós estávamos em 3 inconscientes. 3 mortos. 3 mortos. Então ficaram 3 apenas conscientes, dentre eles o médico. Dentre eles o médico. Então foi o médico que, tendo a orientação de terra, conseguiu fazer com que o balão descesse. Pousou o balão. Pousou o balão e a hora que pousou, mas o balão pousou direitinho sem ou controle, sem controle. Sem controle nenhum. Inclusive, o pouso do balão foi numa casa dentro de um desses condomínios, acredito até no mesmo que nós batemos, e essa casa, ela antiga, né, um muro baixo com grades. O balão espetou nas grades, né, e as grades no fundo do balão atingiram as minhas pernas. Não atingiram elas porque as minhas pernas estavam por baixo. Foi outra salvação. Olha, isso que o Cláudio está falando agora, você vai ver nesse momento em uma reportagem onde mostra exatamente o lugar que o balão pousou. Veja essa reportagem, que coisa interessante. A polícia de Boituva passou a tarde ouvindo as testemunhas da queda de 2 balões na cidade. No acidente, 3 pessoas morreram e 16 ficaram feridas, entre elas uma criança. O balão caiu muito perto da varanda da casa de veraneio na área rural de Boituva. Todo fim de semana a família toda se reúne aqui e justamente nesse fim de semana não havia ninguém da família aqui, a casa estava fechada. A lona ficou pendurada na fiação elétrica e o cesto no meio do jardim. Dentro, uma câmera fotográfica e um par de tênis. 9 pessoas estavam a bordo. Tentando tranquilizar as pessoas, estavam no chão, conversando com elas, pedindo calmas. As vítimas eram turistas que saíram em um grupo de balões do Centro Nacional de Paraquedismo hoje cedo. Um segundo balão teve que fazer um pouso de emergência num condomínio e um outro caiu no meio de um canavial a poucos quilômetros daqui.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas morreram, entre elas o piloto de um dos balões. Uma criança de 6 anos e 15 adultos foram hospitalizados. A hipótese mais provável é que uma ventania tenha causado o acidente. O tempo estava nublado de manhã, com chuva, né? Então não sei dizer ao certo se seria realmente o momento ideal para fazer esse tipo de passeio. A polícia já ouviu um dos proprietários da empresa de balões. O piloto do balão é que decide. Eu consigo, eu estou seguro para decolar ou não. A perícia também esteve no local. Uma das vítimas foi transferida da Santa Casa de Itu para um hospital em São Paulo no fim da tarde. Segundo o boletim médico, a jornalista Maria do Carmo dos Santos, de 42 anos, teve traumatismo craniano, trauma no pulmão e várias fraturas no corpo. O estado dela é grave. 7 pessoas foram atendidas em hospitais da região e liberadas. 8 continuam internadas. Segundo a Confederação Brasileira, esse é o primeiro acidente com morte na história do balonismo do Brasil. Quando o balão pousou, vocês estavam inconscientes, foram levados para o hospital. 25 dias depois, Carmen, você acordou. Logicamente, para você, você estava sendo voo. Você se vê no hospital com a sua emissora ligada. E o que aconteceu? O exército estava invadindo o morro do Rio de Janeiro por causa da violência. Então, veja bem, você está voando de balão, daqui a pouco você acorda vendo o exército invadindo o morro do Rio. Lá no Rio. Um mês depois. Um mês depois. E eu fiquei desesperada, porque eu via os nossos repórteres da Record. Você conheceu os repórteres? Conhecia. São amigos seus? São amigos meus. Eu via eles e eu, cuidado, eles vão ser baleados e procurando rádio para falar. E você nem sabia que estava no hospital? Nem sabia. Aí depois que te contaram essa história toda. Aí o médico pegou, mandou tirar da Record, porque eu estava muito agitada, né? Aí vieram me contar o que tinha acontecido. Por sorte, ele já estava do meu lado, né? Porque nós fomos socorridos em hospitais diferentes. Ali ele já havia recebido alta e já estava ao seu lado, então. Sim. Então você lembra quando ela acordou? Sim, me lembro. E graças a Deus, Cláudia, ela acordou sem sequela nenhuma. Sim, inclusive, pastor, um outro fato também, que a gente acaba, à medida do tempo, vai se recordando, ela estava com os equipamentos para ajudar a respiração, né, tudo mais, e a permanência desses equipamentos por certo dado de tempo, você é obrigado a fazer aquela... Traqueostomia. Traqueostomia, isso. E uma das decisões que estavam nas mãos dos médicos, né, era fazer ou não a traqueostomia na Carmen. Por quê? Porque ela estava muito tempo entubada. Isso. E aí os médicos falaram assim, ou estubamos hoje, ou fazemos a traqueostomia. E no dia que eles iam fazer o procedimento, ela acordou? Na realidade, eles tinham que ter uma recuperação dela, e todo o hospital, a UTI, porque eles estavam na UTI, a UTI toda, nossa, a recuperação dela está sendo maravilhosa, e conduziu, com certeza, Deus ajudou a decisão do médico, assim, vamos estubar agora para não precisar furar. E estubaram, deu tudo certo. Muito bem. Olha, e o que é uma bênção muito grande é que a Carmen, com a bênção de Deus, saiu sem sequela nenhuma, o Cláudio da mesma forma, porém, em maio desse ano, 2 anos depois do episódio, a Carmen sentiu uma dor aqui na cabeça, uma dor muito forte, voltou ao hospital e descobriu que havia uma pequena sequela da pancada que ela recebeu em maio desse ano, e ia novamente ver a questão de trabalho e tudo mais. Os meses se passaram e chegamos agora em setembro de 2012. Ela estava fisicamente recuperada, o Cláudio também, e em setembro agora de 2012, ela estava no metrô de Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Pastor, eu estava indo levar a alta médica para a empresa. Levar a alta médica para a Record. Para começar a trabalhar. Ia voltar a trabalhar. No dia que ela ia voltar a trabalhar, olhem só, no dia que ela ia voltar a trabalhar, agora em setembro de 2012, exatamente no dia 25. Eu ia voltar a trabalhar dia 26. E ela ia levar, então, para a emissora o seu retorno. Estava no metrô de Vila Matilde e esticou assim um pouquinho o rosto para ver o metrô, o trem do metrô que estava chegando, e por incrível que pareça, ela sofreu um desmaio na frente do metrô. E sabe o que aconteceu? Ela caiu na frente do metrô. O acidente que ela teve agora,
em setembro, 25 de setembro de 2012, foi pior do que o acidente do balão. Por quê, Carmen? As pessoas, quando viram o trem praticamente passando por cima de você, você soube depois que havia uma estatística de que forma? Um segurança falou para mim que uma pessoa, 1 em 1 milhão sobrevive a um acidente. 1 em 1 milhão sobrevive. 1 em 1 Bom, milhão. você caiu ali, Carmen, você caiu, e havia um garoto do lado chamado Alisson. Alisson, vem aqui. Vem aqui. Havia do seu lado, que você não sabia, um rapaz chamado Alisson, que é amigo nosso, aqui da igreja, que é desbravador, faz parte das atividades dos jovens, e ele começou a gritar pedindo socorro. Alisson, você viu a hora que ela caiu, ou você já viu a gritaria e alguém lá embaixo? Não, então, eu estava um pouco distante, né? Eu estava, mais ou menos ali na escada rolante, virando ali. Então você viu o tumulto? Ou você viu ela caindo? Não, eu vi ela caindo. Você tem... Tanto que quando eu vi, eu já tirei a mochila e já saí correndo já para aquele telefone vermelhinho, sabe, da SSO. Sim. Inclusive, quando eu chamei o rapaz, ele achou que eu estava brincando com ele. O que você falou? Eu falei, caiu uma mulher aqui no vão, aqui. Daí eu falei, e o metrô tá vindo, porque assim, o telefone fica aqui. Espera um pouquinho, ali... a hora que ela caiu, o trem não havia chegado ainda? Não, ainda não. Mas já estava, sabe, já estava fazendo a curva ali na estação antiga, sabe? Sei. Você vê ele vindo. Daí, esse telefone vermelhinho, você já tem a visão. Eu falei, nossa, o metrô vai passar. Daí eu comecei a dizer, nossa... E o metrô passou? Desespero total. Daí o metrô passou. Aí você viu praticamente o metrô passando por cima dela. Daí eu comecei, daí tinha um pessoal perto, eu falei, meu Deus, cortou a moça, cortou. Daí eu falei, nossa, despedaçou a mulher. Daí eu fiquei muito desesperado, muito. Então você viu literalmente o metrô passar por cima dela. Foi literalmente. Só que é um detalhe. Carmen, aonde você caiu nos trilhos, você tem ali uma rede elétrica altíssima. Quem não morre com a pancada do metrô morre eletrocutado. E você caiu em um vão onde não havia eletricidade na parte de cima, é isso? Isso mesmo, Eles falaram que a energia ela só passa na parte de dentro do trilho, não na parte de fora. Sim. Só a parte de dentro do trilho tem a energia. E você caiu na parte de fora, que quer dizer perto da parede embaixo. Isso, e fiquei encostada na parede. Como você pôde desmaiar e não ir para o centro do trilho e ficar ali? Você foi indo engateando lá para o cantinho? Não, eu não lembro. Não lembro. Então você não fez nada? Não fiz nada. Você desmaiou, onde você caiu, você ficou? Ou foi assim, o anjo que foi lá e te empurrou para o cantinho? Foi um anjo que me empurrou para o cantinho. E eu Porque sei você não tem como cair rente à parede. Não tem como cair. Não tem explicação. Foi um anjo que me empurrou para aquele cantinho, inclusive E o trem segurança... passou com você deitada ali. Deitada. Se no lugar do seu braço, que teve uma fratura externa, que você quebrou a clavícula e essa fratura externa, se você estivesse no lugar do braço com a cabeça, ele deceparia a sua cabeça. Ou o meu braço, se eu tivesse com o braço esticado, ele cortaria o braço fora, né? Como você estava tão rente que o trem apenas deu uma resvalada em você. Ele encostou em você, te fez essa fratura exposta. E esse lado aqui, o meu lado esquerdo, ficou todo roxo. Quer dizer que o trem encostou em você, ele nem bateu, nem passou por cima. Alisson, a hora que o trem parou, você estava ali, então você viu. O que eles fizeram? Foram para frente do trem, olharam por baixo, foram engateando por baixo, como que foi? Não, então, funcionou assim. O trem ele não parou por completo, ele não se estabilizou completamente na plataforma. Acho que até o antepenúltimo vagão, ele parou ali. Parte do metrô ainda ficou para fora da estação. Sim. Daí tinha gente desesperado. Mas o metrô passou do corpo dela, não passou? Passou. Ela tava perto do fim, não estava? O metrô passou por alguns vagões. Não nos últimos. Ela devia estar no antepenúltimo, no penúltimo. Agora, como eles chegaram por ela? Por baixo do metrô? Como eles chegaram pelo corpo dela? E nisso... Curioso, né? Vixe, começou a encher, daí começou gente tudo com o celular filmando, vixe. Daí nisso o rapaz desceu, né? Viu que eu não estava brincando, né? Porque um dos primeiros a estar lá era eu. E eu já falei, né? Infelizmente, a gente pensa o quê? Já era, né? Fazer o quê? Mas daí Mas por onde eles tiraram o corpo dela? Por baixo? Daí foi assim. O metrô deu ré. O metrô deu ré. O metrô deu ré.
fez o sentido ao contrário, o metrô. Eu vi. Voltou tudo. Você estava desmaiada. Estava desmaiada. O metrô deu Ele ré. voltou tudo. E a hora que o corpo dela ficou Desligou liberado, o sistema inteiro. desligou todo o sistema. inteirinho. Daí o metrô ele voltou. Até chegaram no corpo Isso. dela. E vocês Daí- esperavam que estivesse ali uma carnificina. Ah, já esperava, né? Mas nisso, antes do metrô dar ré, já tinham visto que ela estava naquele... Vãozinho. Daí eu falei, nossa, eu não acredito. Daí ninguém botando fé, porque o pessoal veio perguntar para mim, né? Porque eu fui o primeiro a saber. Daí, sei lá, eu acabava explicando, falava, né? Ah, eu estava aqui, uma mulher caiu no vão, tudo mais. Daí o pessoal falou, nossa, foi um milagre mesmo. Daí o pessoal colocou umas roupas, né? Que é por causa da eletricidade. Umas roupas, umas botas e tudo mais. Daí deu a ré. Daí foram com uma escada por cima, colocaram uma escada, né? Desceram a plataforma, pegaram E resgataram o corpo. Isso, aquelas macas, né? Aham. Daí prenderam ela, daí ela saiu de lá. E só uma coisa, pastor, um segurança brincando comigo ainda, ele falou assim, ainda bem que você é magrinha, se você fosse gordinha, você não ia caber nesse espaço. Aquele único espaço que tinha coube o seu corpo. Amigos, essa história impactante que a Carmen contou agora é impressionante. 2 anos atrás, ela tem um acidente terrível com um balão. Foi o primeiro acidente da história do balonismo no Brasil. 2 anos depois, ela cai no vão do metrô e sai ilesa. Então alguma coisa veio à mente. Salmos 34:7. Vê aí na legenda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Seguramente o anjo de Deus a acompanhou nesses momentos todos. E ela decidiu que iria em uma igreja dar o seu testemunho. E ela veio sábado passado aqui na igreja adventista do 7º dia de Vila Matilde para procurar alguém. E foi marcado para hoje ela dar esse testemunho. Carmen, por que você resolveu vir à igreja adventista dar o seu testemunho? Olha, né, nos períodos de internação, eu li muita Bíblia, eu lia bastante a Bíblia, né? E a minha família também sempre falando, né, que eu tenho 4 irmãs adventistas e a minha mãe também é adventista, né? Então, eu via que muita das coisas que elas falavam, eu comprovava na Bíblia, né? Então, eu senti que a igreja adventista era uma das mais corretas, né? Só que, independente de eu ter vindo aqui na adventista, eu quero ir nas outras igrejas. E agradecer todos aqueles que oraram. Agradecer, porque assim, por você. foi uma corrente. Tinha Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Espiritismo, tudo. Tudo quanto é igreja tinha gente, Igreja Católica, sempre, sabe? Quando eu voltei a trabalhar, a recepção foi maravilhosa, todo mundo falando, olha, eu orei por você, minha igreja orou por você. Né? Então, eu quero conseguir ir onde houve a onde as oração por mim. pessoas estiveram orando por você. Eu quero agradecer. E, Cláudio, você queria falar alguma coisa? Inclusive, ela decidiu por vir aqui na Adventista, né, porque, com certeza, as orações que a Adventista fez ajudou ainda nessa recuperação, Amém. nessa salvação. Né? Amém, amém. Nós não temos dúvida alguma. E eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo agora, que esse milagre que Deus fez na vida da Carmen, acompanhado pelo esposo, acompanhado pelo Alisson, que estava ali vendo o acidente que ocorreu no metrô, Deus pode fazer em sua vida também. O mesmo milagre, mas talvez não diretamente no aspecto físico. Deus quer fazer um milagre na sua vida, transformando a sua existência, dando alegrias ao seu coração. E antes de terminar, eu quero perguntar aqui para o Cláudio. Cláudio, me fala uma coisa. Você tem uma nova mulher ou uma dupla nova mulher, uma mulher que reviveu 2 vezes? Como que é essa história de ter uma mulher que se salvou do balão e do metrô? Como que é isso? Olha, pastor, a nossa vida tem sido de muitas surpresas, tá? Na realidade, eu há 22 anos atrás, né, decidi que a Carmen seria a mulher da sua vida, o complemento da minha vida, né? A outra metade. E nós estamos juntos por todo esse tempo, né? E nesses últimos anos, né, nesse último ano, né,
só tive provações de que Deus está ao nosso lado e nos protegendo. Amém. Tá? Amém. Esses dois fatos, bastante graves, né, eles foram intercalados por outros 2 fatos que ela não comentou com o senhor. Ah, tem mais 2 ainda? Por incrível que pareça. Mas, rapaz... Nós estávamos na região do Brás, né, estacionado o carro. Qual região? Do Brás. Do Brás. Ela sentou no carro e um motorista embriagado arrancou a porta do nosso carro. Ela tinha fração de segundos. Eu olhei... A hora que ela sentou, a porta foi embora. A porta foi embora. Por fração de segundos... Senão eu te espremer ali. Segundos. Por segundos teria sido espremida. Mas, gente, Carmen, você é muito abençoada. E tem mais um outro fato. O outro é mais simples, né? Ela estava lavando um copo e o fundo do copo estourou e o vidro ficou com uma pulseira na mão dela. Olha só. Nós fomos obrigados a quebrar para poder tirar. Colocaram um pano. O vidro entrou o vidro entrou na sua mão. Essa mão dela que é tão larga assim, né? Ó, dá uma olhadinha. Quebrou a ponta do copo e entrou aqui. O vidro entrou aqui. E eu fiquei com uma pulseira. Olha, eu vou agora dizer algo para terminar, mas eu preciso da autorização da Carmen e do Cláudio. Eu posso falar aquilo que você falou para mim, que eu disse hoje no sermão da manhã, a respeito da sua decisão ao lado de Jesus? A Carmen disse para mim: pastor, eu tenho parte da minha família na igreja adventista. Eu vou por todas essas igrejas que oraram por mim. Nada mais justo do que isso. São irmãos nossos em Jesus. E ela disse: mas eu quero lhe falar que 99,9% eu já sou adventista. Deus seja louvado, porque nós temos amigos queridos que estão conosco, e este milagre maravilhoso da vida do Cláudio, da Carmen, da sua vida, pode ser configurado nesse momento que mais uma vez você toma uma decisão ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, e foi uma alegria muito grande estar com você na sua casa. Fique com Deus.